poemas, contos e tal, mas eu achava que eu não era muito criativa. Até hoje eu acho que eu não sou nada criativa. Daí eu decidi escrever sobre a realidade. Já que eu não era boa inventando as coisas, eu decidi relatar as coisas que eu via, que eu achava que eu era melhor nisso. E foi assim que eu acabei caindo no jornalismo. Eu nunca quis trabalhar em TV, assim, por exemplo. Então eu nunca busquei glamour, nunca achei que eu fosse ficar rica também com isso, porque não fica, né? Eu queria escrever, era essa a minha paixão, assim. E depois eu descobri, né, depois que eu já estava no jornalismo, que fazer jornalismo é conversar com as pessoas, contar a história delas e tal. E eu achava que viver disso é ótimo, é maravilhoso. Eu quero conversar com as pessoas, entendeu? Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja jornalismo, assim, sabe? Já fiz algumas coisas pontuais fora, mas sempre volto, assim. E agora eu estou dando aula para jornalismo. Eu acho ótimo dar aula para jornalismo. Então, hoje eu consigo me ver dando aula, mas para jornalismo. Se fosse aula de culinária, aula de, sei lá, de matemática, não seria a mesma coisa, assim. Eu consigo me ver dando aula para jornalismo. Eu vivo jornalismo, eu penso jornalismo, eu vou no mercado olhando pauta, eu olho o mundo com esse olhar. Então eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, porque parece que não sou eu mais. Não dá para separar o que eu sou de ser jornalista, assim, sabe? Principais vantagens da profissão? Ah, são tantas. Por exemplo, você tem a opção de não... Por mais que você se especialize num assunto, mas tem a opção de saber um pouquinho de tudo da vida, né? Então, um dia eu posso fazer uma matéria de física quântica, no outro eu posso fazer uma matéria sobre a germinação do feijão, sei lá, né? Eu posso conhecer um pouquinho de tudo da vida, assim, né? E quando você pode ouvir as pessoas e entrevistar pessoas e conversar com pessoas que conhecem outras coisas, além de você se apropriar desse conhecimento, né? Você vive um pouquinho da vida delas também, assim, então... Eu acho que essa é uma vantagem muito legal. Não existe monotonia, não existe marasmo no jornalismo diário, de jornal, por exemplo, não existe, né? Além de você estar sempre maior, você está sempre maior porque a tua bagagem vai aumentando, 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 né? E eu gosto muito de conversar com pessoas, então me pagam para conversar com as pessoas, eu acho isso ótimo, eu acho maravilhoso isso, né? E sem falar que eu acho que jornalismo é uma profissão muito importante. E não é porque eu sou jornalista só que eu acho isso, assim, sabe? Eu acho que é uma profissão de relevância social, uma profissão em que você tem a oportunidade de realmente fazer parte da vida das pessoas, influenciar diretamente na vida das pessoas. Nada contra quem vende sapato, sabe? Não tenho nada contra quem vende sapato. Mas eu acho que eu não conseguiria ser feliz vendendo sapato, né? Não só vendendo qualquer coisa que fosse, assim. Eu acho que qualquer matéria que eu faça, nem que seja se o shopping, o cinema, o posto de saúde vai abrir ou vai fechar no feriado, a matéria mais simples, ela influencia na vida das pessoas. Então, é isso que eu quero fazer. Eu não quero passar pela vida, eu quero fazer algum tipo de diferença, né? Se você quer fazer algum tipo de diferença, fazer jornalismo é um ótimo caminho, assim. A gente costuma, inclusive, dizer assim que, mesmo nas matérias, qualquer matéria, a mais legal do mundo tem alguma desvantagem. Então, se a gente um dia disser assim, ó, acabou a fome no mundo, alguém vai ficar descontente com essa matéria. Então, né, tudo tem desvantagem, né? Você costuma ser muito estressado, você costuma ter pouco tempo, você tem que sim conciliar a família, tem plantão, né? Mas tem notícia no final de semana, então não tem como não ter plantão, né? A remuneração, eu acho particularmente que a remuneração de jornalista está muito abaixo da exigência, porque um profissional de jornalismo ele tem que ser uma pessoa qualificada. O profissional de jornalismo que não é qualificado, ele coloca em risco uma série de direitos e de situações na sociedade que é muito perigoso. Então, tem que ser uma profissão qualificada. E eu temo que essa baixa remuneração do jornalismo, ele acaba levando um problema semelhante ao que está acontecendo com os professores, por exemplo, né? Hoje em dia, muita gente decide não fazer nenhuma área do magistério porque acha que vai ser mal remunerado. Então, os bons profissionais, aquelas pessoas bem formadas, aquelas pessoas que têm bagagem cultural, conteúdo, acabam migrando para outras áreas que pagam melhor.
E muitas vezes, não são todos os casos, tem gente que vai por vocação, mas muitas vezes acaba sobrando para o magistério, para a licenciatura, aquelas pessoas que não conseguiram passar no vestibular de outra coisa, ou não tem nenhuma aspiração profissional e tal. Isso é ruim para qualquer carreira, né? Então, a remuneração baixa do jornalismo eu acho que é um problema para toda a sociedade, não é só para o jornalista, assim, sabe? Mas também não é tão baixa assim, dá para viver, viu? Não dá, não é... Aliás, tem gente que defende que o jornalista não deve ganhar muito, porque quanto mais baixo é o salário do jornalista, mais ele entende a realidade de quem ganha pouco. É uma visão radical, né? Vamos combinar, né? Mas não deixa de ter um pinguinho só de verdade nisso. Não que não existam boêmios entre os jornalistas, né? Os jornalistas costumam ser espíritos livres, se relacionar com artistas, atores, produtores, pintores, né? Por mais que não tenha essa pecha de artista, e não tem mesmo, são espíritos livres, então gostam de viver e, portanto, tem muitos que têm um pé na boemia, beleza, né? Não tem nenhum problema com isso. Mas essa não é a regra, não é a regra.